é a primeira vez que o sistema dá uma rachada. Por quê? Porque os grandes bancos, eles fazem parte do sistema, né? E eles estavam alinhados. É o poder financeiro. Eles estavam alinhados com o sistema de maneira geral. Agora, o Master, ele mexeu na área dos bancos, principalmente causando esse prejuízo que esses grandes bancos vão ter que arcar, vão ter que ter um fund mais caro. Exatamente. Você vê, pela primeira vez, o Rocha está certo, você vê o sistema lutando entre si. Uma briga tem interna. gente do sistema financeiro querendo mesmo a liquidação do Master, porque não quer pagar essa conta, não quer ficar pagando a conta. Tem um vídeo do garotinho que viralizou esse final de semana. A gente pode analisar ele rapidinho? Pode. É muito bom. Coloca o vídeo do garotinho aí. O garotinho conhece o sistema por dentro, né, velho? Porque esse daí também é cobra criada, né? No meio da política. Tá querendo entrar no vácuo do Roberto Jefferson. Conhecer o sistema por dentro também. Ah, verdade. Mas eu acho que ele tá com os direitos políticos caçados, né? Deve estar. Não, os dois estão, mas digo, tá querendo ocupar aquele espaço de essa narrativa. Estive lá dentro, né? O Roberto Jefferson, porque eu o conheço, eu sei que ele realmente se voltou contra o sistema. Ele não fingia aquela indignação, ele realmente tinha se voltado contra, tanto que ele encarou e terminou desse jeito, né? Bora. Do jeito que ele tá. Vamos ali ver preso. Isso daí, então. A pessoa fica ligada no que é o sistema. Eu vou explicar pra você. Você que tá nos assistindo aí. Opa. Como é que é o sistema? O sistema, a pessoa fica em casa, o que é o sistema? Eu vou explicar para você, você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte, poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são o porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra. É tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária, que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, que é a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como já a salvação da gente é a internet, sim, é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. É isso aí. Tá bem resumido. Exato. É mesmo. A gente sempre falou
aqui, em várias ocasiões, eu e o Roxo, em outras ocasiões, que acima do poder político tem o poder financeiro. E isso não é só igual no Brasil. No resto do mundo é assim. Os globalistas europeus controlam o sistema financeiro, inclusive o sistema financeiro americano não é controlado pelo governo. O Trump está brigando lá com o sistema financeiro, brigando com o Powell, né, que foi nomeado pelos banqueiros. Então, assim, e acima do poder financeiro, da elite financeira, né, dos controladores financeiros, o único poder acima disso é o poder bélico-militar. O único. Exato. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, por mais que a gente olhe para os juízes da Suprema Corte, ou para os políticos, ou para o presidente, eles não são os mais poderosos. Os mais poderosos estão acima, que é o que o ex-governador explicou aí. Exatamente. Eu acho que explicou muito bem, assim mesmo que o sistema funciona, e é interessante que esteja havendo essa ruptura, essa briga, porque, né, quando o sistema briga, ele se fragiliza, né, e aí dá espaço para que a mudança aconteça, porque são séculos de gerações, né, são muitas gerações em que isso vai se repetindo, né, desde 1880, isso veio se repetindo, né, os donos dos jornais, os donos dos bancos e os políticos, né? Tem como a gente buscar entender a participação do Dias Toffoli nessa história toda? Eu acho que tá sendo revelado aí a conta-gotas, né, a participação dele, né? O Dias Toffoli, ele sempre foi meio, chamar assim, de low profile, né? Não tava dando entrevista em lugar nenhum, não tava aparecendo em lugar nenhum. De vez em quando aparecia com o rosto manchado lá, que ninguém entendeu, né, aquelas manchas. Exatamente. E ele tem um histórico de ser petista mesmo, né? Ele era advogado do PT, né? Ele que defendia... Eu tenho um parente que era do PT e ele defendeu esse parente meu aí. Então, assim, de fato, ele vem das bases mesmo, né? Mas parece que o Lula não tá muito feliz com ele, não. Exato. Né? E diz que o Lula rifou, né? Talvez seja aquilo, né, professor, de falar que, assim... Não, o Lula deve ter recebido ligação do Setúbal, ligação do pessoal do Bradesco. Falei, resolve isso aí. É uma máfia, né? Falou, você vai ter que cair pelo partido, né? Tipo aqueles mafiosos, você não entrega a ninguém, você fica garantido. Então, um acordo meio interno, porque não conseguiu derrubar o Dom Pedro III, né? Nosso iluministro, não conseguiu, né? Ele não... também tem coisas contra ele, a coisa lá do contrato, mas parece que o Dias Toffoli é mais frágil, né? E veja como é midiático, né? Porque 130 milhões de reais é muito mais dinheiro, dá pra comprar quantos taiaiá daquele lá? Eu só sei que hoje mesmo a matéria da Globo diz que a coisa vai piorar pra cima dos ministros. Desses ministros. Falaram isso. A gente tá falando do Dias Toffoli. A Malu Gaspar falou, a Andréa Sadi falou que pelas são representantes. Elas estão falando com gente de dentro da investigação, provavelmente gente da PF lá, que a coisa vai ficar bem pior. Vai piorar. Então, a gente tem, então, Dias Toffoli. E que os ministros do Supremo sabem disso. O Lewandowski está no meio? Está no meio. Sim. Foi divulgado, parece que ele foi consultor do Banco Master antes de voltar, no intervalo da saída dele, do Supremo, STF e assumiu o ministério, ele ficou um período como consultor ou contratado pelo Banco Master, e depois voltou para o ministério. Hoje divulgaram aqui que o escritório dele ainda recebeu dinheiro enquanto ele era ministro. Enquanto ele já tinha assumido. Mas aí vão dizer que é de serviços prestados lá atrás. Pode ter sido um pagamento de alguma coisa que ele prestou antes, mas não importa, alguma ligação no intervalo. Isso dá para afirmar. No intervalo entre a saída dele do Supremo e assumir o ministério, ele trabalhou, teve um envolvimento remunerado com o Banco Master. O Guido Mantega também ganhava 1 milhão por mês. Fazendo o quê? Fazer coisas institucionais lá. Quando ele saiu de ministro, e 1 milhão por mês, ele recebeu 18 milhões. Ele, durante 18 meses... Eles sempre têm essa prática. O BTG tinha acho que até hoje tem o Nelson Jobim, né? Lá como diretor ou como contratado. Sim, você sai do campo político e vai para o campo institucional e ganha dinheiro assim. Isso não é crime, isso não é errado, exato, tá? Isso não é um problema. O difícil é analisar cada caso. Não, difícil você ver que tanta gente capacitada, né? Ninguém para falar, vai dar ruim isso aí, hein? Pulem fora.
Exato, porque estava claro que a coisa ia dar errado, né? E ele foi escalando, por quê? No começo ele achou que ia ganhar dinheiro com o precatório, com o empréstimo consignado, que também tem margem alta e tudo mais, mas depois ele foi fazendo fraude mesmo, né? Ele começou a ver que estava ficando um rombo no banco, ele procurou uma saída em cima do BRB, mas o BRB deve ter olhado aqui e falou, mas não consigo pagar isso aqui. Não, peraí, vou colocar uns ativos aqui, e parece que nessa negociação houve essa valorização excessiva de certos ativos que não valiam aquilo, para justificar o aporte que o BRB ia fazer ali. Mas não só isso, criava recebível do nada. Não, então, criando... Emitia dívida além de emissão fraudulenta, pegava ativos que valiam pouco e botava um preço maior neles para poder justificar o aporte. Justificar a garantia.